nós vamos abordar sobre bioquímica, né, que é a química da vida. Então a bioquímica ela vai estudar todas as reações químicas e biológicas que acontecem no organismo do ser vivo. E aí ela é bem complexa e importante, porque vai nos dizer como eles são envolvidos nesses processos. A gente tem componentes celulares, que são inorgânicos, que é o caso da água e dos sais minerais, e componentes celulares orgânicos, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Então, os alimentos, eles são obtidos a partir de animais e vegetais, como as carnes, as verduras, a farinha, o leite, entre outros. E os alimentos inorgânicos, eles vão ser fornecidos pela natureza, né? Que vem a partir de alimentos vivos como água e sais. Aí a gente tem uma pirâmide alimentar, porque a gente entende que uma alimentação saudável, ela precisa ter o equilíbrio entre esses elementos. Então a gente precisa beber água, a gente precisa comer cereais integrais, a gente precisa de bons óleos, de frutas, verduras, legumes, de peixes, ovos, que vai compor a parte de proteína. E aí a gente consegue ter um equilíbrio quanto à alimentação para fornecer nutrientes necessários para o nosso corpo. A água é um componente inorgânico, é um solvente universal, líquido, vai fazer transporte de íons e de moléculas, vai ajudar na regulação da temperatura, vai ser uma matéria-prima para a realização de fotossíntese, né, nas células animais, vai fazer lubrificação de articulações, de juntas e vai estar presente em reações de hidrólise, ou seja, aquelas reações que elas precisam da água para acontecer. A taxa de água ela vai variar quanto idade, espécie, entre jovens costumam ter uma taxa maior do que idosos, a espécie, uma água viva, tem uma taxa maior de água do que um ser humano. Ela também vai estar ligada à manutenção de transpiração, né? A hidratação do corpo, ou seja, quanto maior o nível de água, mais hidratado é o corpo, e a atividade metabólica. Os sais minerais também são componentes inorgânicos, vão regular diversas funções no organismo e eles podem ser insolúveis ou solúveis. Quando a gente fala de sais minerais insolúveis, a gente pode citar aqueles que formam o esqueleto. E quando a gente fala de sais minerais solúveis, a gente está dizendo daqueles que vão se dissolver em água em forma de íon, né? Quais sais minerais nós temos? Nós temos cálcio, ferro, fósforo, o iodo, o potássio, o sódio, o cloro e o flúor. E cada um deles vai ter papel biológico importante. Então, por exemplo, o cálcio, ele vai ter ligação ali, fortalecimento de dente, rigidez de osso, coagulação de sangue. O ferro vai estar responsável ali no transporte de hemoglobina, no transporte de oxigênio na hemoglobina. O fósforo, ele vai também participar da constituição do esqueleto, da geração de moléculas de ATP. O iodo vai constituir hormônios de tireoide, vai participar da parte de metabolismo do corpo. O sódio e potássio forma a bomba, então vai estar ligado ali, bomba de sódio e potássio, na regulação osmótica das células e na condução de impulsos nervosos no corpo. O cloro vai estar ligado na parte de osmose e o flúor vai estar ali atuando na esmaltação dos dentes. Bom, eles têm componentes orgânicos, né? Os componentes orgânicos, como já dito, são aqueles que a gente consegue consumir através de quê? De alimentação. Então a gente tem os carboidratos, né? Os carboidratos eles vão se dividir em categorias. Nós temos os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. E eles têm a sua própria estrutura e função. A maioria dos carboidratos eles vão estar ligados à função de estrutura ou de produção de energia. E aí eles também são encontrados em diversos tipos de alimento, né? Frutas, amidos. E a gente tem os lipídios. Os lipídios, eles são conhecidos como as famosas gorduras e óleos nas quais a gente tem acesso. Lipídio não é solúvel em água, ele normalmente vai ser solúvel em solventes orgânicos, como é o caso do éter, do álcool, da benzina, e eles se dividem em 3 grupos. Os glicerídeos, que são as gorduras e os óleos, né?
Eles são éteros que vão ser formados pela junção de ácido grátis e glicerol, que é um álcool. E qual é o papel do glicerídeo na função biológica, né? Eles vão servir de reserva energética, de isolante térmico, vão diminuir impactos mecânicos e nos óleos eles vão fazer a partir de reserva energética das sementes. Os cerídeos, né, que a gente tem cera vegetal e animal, também formado por ácidos grátis e álcools, que é uma cadeia um pouco mais longa que o do glicerol, dos glicerídeos. Ele vai ter um papel biológico de formar a superfície de todas as folhas e de frutos que são de frutos e vão gerar impermeabilidade. E a gente tem a cera das abelhas, que vai proteger a colmeia da entrada de água e saída e entrada de outros insetos. A gente tem os esteroides, que é o colesterol. Eles também são formados por álcools policíclicos de cadeia fechada, né, que são os esteróis, e vão atuar ali nos hormônios de testosterona e progesterona e vai participar ainda de composição química da membrana plasmática. A gente também tem as proteínas. As proteínas a gente consegue adquirir essas proteínas através de alimentação. São produzidas a partir de aminoácidos e aí a gente consegue conhecer muitas proteínas quando a gente fala em carnes, que são os músculos e enzimas. Como a gente encontra proteína e adquire proteína? Através de carne, leite, seus derivados e grãos. E qual é o papel? Ela vai ter função estrutural, com colágeno, actina, miosina, queratina, albumina, fibrinogênio. Então, quando eu falo de colágeno, eu estou falando de resistência encontrada em pele, em cartilagem, em ossos, em tendões. Na actina e miosina, eu estou falando de músculo sendo contraído. Na queratina, vai impermeabilizar a pele. Na albumina, vai fazer uma regulação osmótica do sangue. E no fibrinogênio, vai fazer a partir de mecanismos de coagulação sanguínea. Quando a gente fala de função hormonal, né, alguns hormônios eles vão ter origem nas proteínas. Por exemplo, a insulina. Quando eu falo de função nutritiva, eu estou falando que algumas proteínas elas são usadas como fonte de aminoácidos essenciais aí para nosso organismo. E a gente tem as vitaminas. As vitaminas elas são componentes orgânicos que vão ser indispensáveis para a nossa manutenção biológica, podem atuar como coenzimas ativando enzimas. Não vai ter função nenhuma estrutural ou energética. O ideal é que se consuma pequenas doses, né, para conseguir manter o papel biológico específico delas. Então, elas são substâncias orgânicas que vão ser essenciais para diversos processos no nosso corpo. E aí a gente consegue adquirir as vitaminas através de uma alimentação saudável. Então, para que vai servir o consumo de vitaminas, né? Normalmente, através das vitaminas, a gente consegue que o nosso organismo faça o reparo de tecidos, que a gente possa ter um fortalecimento do nosso sistema imunológico, que a gente tenha aí uma saúde em dia das mucosas e da pele, e a gente também consegue aí prevenir e tratar, auxiliar no tratamento de algumas doenças. E aí, nas vitaminas, elas também vão se dividir em lipossolúveis e hidrossolúveis. Lipossolúveis e hidrossolúveis. Aí a gente tem de lipossolúveis a vitamina A, D, E e K. E de hidrossolúveis a gente tem a C e todo o complexo de vitaminas B. A vitamina A, ela também é conhecida como axerofitol ou retinol, né? Retinol é um nome muito comum para essa vitamina. Quando a gente tem falta dessa vitamina em excesso no organismo, a gente pode ter aí um caso de xeroftalmia, que é a cegueira noturna, a pessoa não consegue enxergar à noite. E como a gente adquire vitamina A, né? Através de leite, todos os derivados de leite, ovos, fígado, cenoura, couve, mamão e laranja. A vitamina D ela também é conhecida como calciferol ou antirraquítica. Então, quando a gente usa o nome antirraquítica, a gente já entende que a carência de vitamina C no organismo vai causar essa condição de raquitismo, uma patologia. E qual é a fonte de vitamina D? Ela tem dois tipos, ela pode ser vegetal e ela pode ser animal. Quando eu falo de vegetal, eu vou adquirir através de abacate e germe de trigo.
e no meio animal através de óleo de fígado de bacalhau, leite e derivados, gema de ovo e fígado bovino. Tá, então às vezes quando uma pessoa ela tem muita falta de vitamina D, o médico prescreve o consumo do óleo de fígado de bacalhau que vende na farmácia. Vitamina E. A vitamina E ela vai ser conhecida como tocoferol ou anti-estéreo. Então o nome também já dá a entender. Quando eu tenho carência muito grande de vitamina E, a gente tem esterilidade. Como eu consumo vitamina E? Verduras no geral, grão, leite, derivados e ovos. E a vitamina K ela também é chamada de filoquinona ou anti-hemorrágica. A vitamina K ela tem uma função primordial na coagulação sanguínea. Então, quando eu tenho uma falta dessa vitamina, eu posso ter aí quadros de hemorragia. E quais são as fontes? Fígado, folhas de vegetais como alface, couve, repolho e a selga. A vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico ou antiescorbútica, né? Quando ela está em ausência, ela vai causar o escorbuto. A vitamina C ela é grandemente consumida, né, em fontes de frutas cítricas como a laranja, o limão, batata, rabanete, alface, repolho, pimentão e espinafre. Quando necessário, a gente também faz uma reposição farmacológica, porque ela também é encontrada, né, nas farmácias aí em cápsulas efervescentes ou em comprimidos. E aí você faz a reposição oral dessa vitamina. A vitamina B1, também chamada de tiamina ou antiberibérica. Então, quando a gente tem ausência de B1, a gente tem essa condição de beriberi, que gera essa polineurite e anorexia. E quais são as fontes de vitamina B1? Levedura de cerveja, fígado, ovos, trigos, arroz integral, feijão, soja, peixe, nozes, leites e derivados. A vitamina B2 é chamada de lactoflavina ou riboflavina, vai atuar aí na parte de respiração celular. E quando a gente tem falta de B2, normalmente a gente tem irritação nos lábios, né? E na mucosa bucal. A língua também pode ficar inflamada e a gente tem algumas irritações digestórias. Quais são as fontes? Levedura de cerveja, fígado, ovos, amendoim, couve, vagem e espinafre. A vitamina B3 ou PP, ela também é chamada de niacina ou ácido nicotínico. Quando a gente não tem essa vitamina no organismo, a gente costuma ter pelágra, que é como se fosse uma dermatite. A pele fica muito grossa. A gente também vai consumir leite, fígado, carnes no geral, ovos, cereais, feijão e folhas. A B12 ela é chamada de cianocobalamina. Quando a gente tem falta de vitamina B12, a gente tem uma condição de anemia chamada anemia perniciosa, ou seja, os glóbulos vermelhos do sangue eles ficam imaturos. Quais são as fontes de consumo? Leite derivado, peixe, ostra, carnes e verduras. Vitamina B12 ela costuma ter uma ausência maior em pacientes bariátricos também. Ácido fólico. O ácido fólico ele não possui uma simbologia. Quando a gente tem carência de ácido fólico, normalmente a gente pode ter aí nos fetos, né, uma condição chamada de anencefalia, que é quando a gente tem uma má formação do tubo neural desses fetos. E como a gente consome folhas verdes, feijão, espinafre, peixes, gemas de ovos e frutas cítricas. A biotina, ela é conhecida como vitamina H, e a sua carência vai causar furunculose, seborreia e eczema, que são as dermatites. A gente acha biotina em amendoim, em avelã, gema de ovo, nozes e queijo magro. É importante lembrar que as vitaminas elas podem ser consumidas como suplementação. Quando a pessoa não consegue consumir ela na própria alimentação, ela faz a suplementação vitamínica. E a gestante ela também tem essa recomendação de fazer uso de algumas substâncias, exatamente como ácido fólico, para ajudar na formação do feto. O metabolismo, né? Hoje em dia a gente fala muito de metabolismo como ligado a emagrecimento. O meu metabolismo tá lento, eu tenho dificuldade de emagrecer. Meu metabolismo tá rápido, eu emagreço muito rápido. Mas não se resume a isso, tá? O metabolismo ele vai estar ligado a todas essas reações metabólicas que acontecem no nosso organismo. E aí a gente tem catabolismo, que é quando a gente tem quebra de molécula, né? E aí a gente tem como exemplo, por exemplo, quando eu quebro uma glicose
ou uma gordura e gero energia pro organismo. E eu tenho o anabolismo, que é quando essas moléculas elas são construídas através dessa condição. Né? Um exemplo de anabolismo é quando eu construo reserva de energia acumulando gordura. E a homeostase é quando eu tenho manutenções estáveis para as células, né? E o nome já diz, é quando eu tenho o homeo, que é igual, e o stasis, que é ficar parado. Então, quando o meio interno do organismo, ele fica em condições favoráveis para que todos os processos fisiológicos aconteçam ali. É isso, gente. Muito obrigada.